tem líderes e empresários já dando umas provocadinhas e variados temas que dizem o seguinte: eu não gosto de burocracia. Eu também não. Mas ele só vive burocracia quando ele não tem um processo estruturado. Sim. Quando ele gerencia com o processo, ele não vai ser burocrático. Burocracia é burrice. É tudo aquilo que a gente faz para dificultar, que a gente dificulta a nossa realidade, exatamente porque não tem o processo. Perfeito. Né? Então, a gente vai ter que passar por uma série de etapas? Vai. Mas o que eu vou contar para você é o que a gente faz, o que a gente transforma. Você vai ter acesso a uma carreira de 35 anos de erros, em especial de erros. E essa é uma outra coisa bem legal. Sim. Mas pautado em que você se coloca à disposição de ensinar alguém? Bom, a gente está com uma empresa há 10 anos no Brasil. Então, considerando que 85% fecham no segundo ano, né, e que neste meio tempo muitas quebram, tem um pouquinho de história aí. 5 vezes já, né, venceu os 2 anos. De crédito aí, né? Se você concebe que eu fiz formação, eu fiz contratação de mais de 3, 4 mil pessoas ao longo da minha vida, que eu fiz formação de centenas de executivos e que nessa trajetória eu fiz muita coisa amparada por conhecimento, por aprendizado, mas muita coisa amparada por erro, o que eu estou te contando eu vou evitar que você tome um monte de porrada. É uma relação, a mentoria tem uma relação interessante com a maternidade. E o meu empresário, o meu líder que vier para o processo, vai ter a mesma escolha do filho, o mesmo livre-arbítrio. Você é mãe já? Não. Muito bem. Eu sou mãe, meu filho tem 27 anos, ok? Você imagina, naturalmente, você contou da sua mãe há pouco tempo pra gente, sua mãe deve ter feito o possível para que você não sofresse o que ela sofreu. Sim, porque é isso, naturalmente, que pai e mãe faz, né? Os que estão dedicados à causa. Isso. E a gente tá vendo que a criatura vai tomar porrada. E não é porque a gente é melhor ou pior. É porque tem coisas que são muito claras, você já apanhou naquela mesma coisa. Sim. Aí você tá contando, rapaz, não vá não. Né? Numa expressão, não vá não que é barril. Uhum. Aí você ainda diz, não vá não que é barril dobrado. E aí um parêntese, né, gente? Para quem tá fora da Bahia, a gente às vezes fala baianês aqui. Quando a gente fala barril dobrado, barril é uma coisa muito ruim. Barril dobrado é ruim demais. Né? É muito ruim. Então você fala isso e você diz, não vá. O que é que ele diz? Vou. E vai. E vai tomar porrada. E vai aprender com a porrada. E tá tudo certo. Só que quando a gente está falando do empresário e do líder, tem muita coisa em jogo. Tem a equipe dele, tem o cliente dele, tem o fornecedor dele, tem o projeto de vida dele, tem a grana dele. Sim. Faz sentido colocar tanto em risco quando você pode buscar beber de uma fonte de conhecimento, de estrutura, de processo que vai facilitar a sua trajetória? O seu livre-arbítrio sempre vai estar mantido. Uhum. Eu não domino, eu te contei que eu fiz 4 anos de contábeis. Federal. Vivi conhecimento estruturado na Universidade Federal da Bahia. Entrei com 17 anos, saí com 21, não me formei. Mas me ajudou pra caramba. Eu consigo discutir hoje com o empresário, falar de balanço, do que é EBITDA, do que é margem, do que é um balanço. Eu consigo discutir termos contábeis. Mas eu não conheço, eu não vivo. Na hora que eu preciso dessa informação, o que é que você acha que eu faço? Peço socorro para quem domina. Sim. Porque eu vou encurtar o meu caminho. Eu não vou discutir com você. Minha advogada sofre comigo, porque eu só faço uma pergunta, eu vou presa? Eu tô matando alguém? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Eu tô tirando o direito de ninguém? Eu não vou ler 30 páginas de contrato? Você existe na minha vida para isso. Eu preciso que você me diga, posso ou não posso fazer? Então eu preciso confiar no seu conhecimento. Sim. Né? Na hora que eu te disse, eu vou te contratar e é fato, você vai olhar para minha situação e vai dizer, você tem que fazer isso. Se eu não fizer, eu vou assumir a consequência disso. Mas eu não tenho o domínio que você tem, eu preciso contar com o seu domínio. Então, se esse empresário está enfrentando crise na empresa dele com gestão de pessoas, se esse líder foi promovido e foi jogado no fogo e não faz a menor ideia do que fazer, se esse profissional de gestão de pessoas está vivendo um departamento pessoal e acha que tem um RH, ou o empresário, a empresária acha que tem RH na empresa quando ele tem um DP, ele tem que conversar comigo. O que eu vou oferecer para ele é um conjunto de soluções numa mentoria para ele alavancar o negócio dele e melhorar a gestão dele, evitando e cortando uma série de etapas que ele sofreria desnecessariamente. Quero sofrer é a história do meu filho, do seu filho, do filho. Vai sofrer. Você pode evitar esse sofrimento. Perfeito. E isso é muito interessante, Fá, porque histórias de sucesso demonstram que a gente busca no nosso passado lembranças para nos fazer tomar a decisão do presente.
com base Sim. na perspectiva de futuro. Então, se o empresário ele não viveu ainda, né? Ainda tantas histórias de erros e acertos, talvez quando apareça uma situação para ele, ele não tenha esse passado para buscar e rememorar. E você já tem essa experiência, né, de 10 anos que viveu vários erros, como você mesma falou, e que pode trazer essa bagagem que ele não tem. E a mentoria, acredito que acaba direcionando nesse sentido. E esse aspecto da mentoria, lá, ela é importante, é o seguinte, porque eu não estou nem colocando 10 anos de atividade empresarial. Porque se a gente pensar, a gente tem muitos empresários no país que têm muito mais tempo empreendendo, que têm muito mais aprendizado, que sejam mais velhos que eu, mais sábios que eu. A gente, na esfera do conhecimento, não mede, não quantifica, não qualifica melhor ou pior, não existe isso. O conhecimento, como a dor e o aprendizado, eles são diferentes. Não tem melhor ou pior. Sim. Eles são diferentes. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, eu ouvi hoje de uma médica isso, foi uma reunião extraordinária, um futuro cliente nosso. Ela me disse, Fabiola, eu domino a técnica. A minha faculdade de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, não me ensina a ser gestora. Essa é uma mentoria que vai ajudar muito empreendedores da área de saúde. A Arta tem mais de 60%, já teve uma época, 60% do seu quadro de clientes da área de saúde, empresas de saúde. E esse é um grande gap da faculdade de medicina, de todas as áreas de saúde. O cara sai da faculdade para ser empreendedor, para ter o negócio dele, para ter a clínica dele, e ele não tem uma matéria de gestão. Verdade. Eu fui convidada há cerca de 2 anos, 1 ano e pouquinho, 2 anos, para dar uma aula para a turma de medicina da UNEB. E eu disse isso para eles, eu disse, doutores, já vou baixar a bola de vocês. Entendam que vocês são médicos e não administradores, porque a pior coisa que pode acontecer é vocês chegarem na empresa de vocês com a arrogância de dizer, eu sei porque eu sou médico. Não sabe não. Eu tenho um grande amigo que eu apoiei muito tempo, que é médico, eu digo, pare com essa mania de querer administrar, vá ser médico. Traga quem tem conhecimento para administrar seu negócio. E a gente botou um administrador geral na empresa dele, que cuidou do administrativo, financeiro, porque não é o que a gente chama de soft skill, de competências corporativas. Sim. Mas você vai ter seu negócio, você não pode ser leigo. Então, aquilo que eu te falava, ter tido a felicidade de ter tido uma formação lá atrás em contábeis, me deu a condição de hoje conversar com o empresário sem ser leiga. Mas eu sento na mesa com um advogado e com um contador quando o assunto pede aquilo. A gente vai discutir questão de gestão de pessoas de folha de pagamento. Eu não sento sozinha na mesa nunca com o meu cliente. Eu digo, me traz o contador e me traz o advogado trabalhista. Porque a gente vai discutir isso em colegiado. Conhecimento se constrói dessa forma, com a soma de conhecimentos. Então, Laila, mais do que os 10 anos, 10 não, na verdade, né? São 12, porque a empresa nasceu em 2012. É porque 2015 é o marco de virada de chave para o nosso CNPJ exclusivo. Porque por 3 anos eu me dividi na atividade executiva ainda, como executiva, e na Arta. Então, em 2015 foi que o projeto foi assumido integralmente, né, sem nenhum vínculo mais com uma atividade paralela como executiva. Então, é mais que isso. De fato, são 35 anos de gestão de pessoas, de estratégias de gestão de pessoas, de formação de executivos, de construção de cenários extraordinários. Eu tive a felicidade de ter equipes em 9 estados do Brasil ao mesmo tempo. Liderar alguém em Manaus não tem nada a ver com liderar alguém em Curitiba, que não tem nada a ver com liderar alguém em Salvador, com liderar alguém em São Paulo, e esse é um erro cometido por muitos líderes de empresas que têm bases em tantos cantos, que é desconsiderar a cultura e a regionalidade. Perfeito. O que funciona bem na minha gestão no Rio não vai funcionar bem na minha comunicação no Rio, não é a comunicação de São Paulo, que não é a de Curitiba. A liderança tem que estar amparada por conhecer os variados estilos de liderança, para que a gente saiba que situação e que cenário pede um ou outro estilo meu. Então, você entender que você vai ter acesso a conhecimento, a estrutura, e eu nem contei para você o que é o método ainda, porque a sacada do método, daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas conhecimento, estrutura, ferramenta, acompanhamento, direcionamento, é isso que vai fazer você alavancar resultados de uma maneira que até então você não tinha imaginado que seria possível.